Graça, misericórdia e paz, em nome de Jesus, a todos, aqueles que estão aqui na chácara conosco neste momento e aqueles que posteriormente vão ouvir essa palavra, que sejam abençoados, que todos nós sejamos abençoados, porque a palavra de Deus é alimento para as nossas almas. A palavra de Deus nos consola, nos corrige, nos encoraja, nos estimula. A palavra de Deus é viva e eficaz. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 1 até o 14 e depois vamos ler também os versículos 22 e 23. Paulo aos Romanos, capítulo 6. Ouça então e acompanhe a leitura desta porção da palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei e sim da graça. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, a Tua palavra é uma bênção, a Tua palavra é abençoada, a Tua palavra é viva, é eficaz. E nós abrimos o nosso coração neste momento para receber essa porção maravilhosa da Tua palavra. Que ela encontre em nós um terreno pronto, fofo, um terreno preparado pelo Teu Espírito Santo, para que ela caia como boa semente que ela é e produza fruto para a glória do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. O tema da nossa meditação nesta manhã é a nova vida em Cristo.
E ele está baseado nessa porção da Bíblia que acabamos de ler, principalmente aqui no versículo 4, no finalzinho, que faz um apelo para que nós andemos em novidade de vida. Então, uma nova vida em Cristo. Alguém aqui já desejou um dia começar tudo de novo? Alguém já pensou assim, se eu pudesse zerar tudo na minha vida e recomeçar, eu faria isso, mas não dá. Alguém já teve esse pensamento alguma vez? Eu creio que muitos aqui já levantaram as mãos, alguns. A Bíblia mostra que isso é possível. A palavra de Deus mostra a possibilidade de um recomeço, uma novidade de vida, uma nova vida. Como é essa vida? Como é que é essa nova vida de que a Bíblia fala? Então, em primeiro lugar, é uma vida morta para o pecado. Parece um paradoxo, né? Vida morta, mas é isso mesmo. Em primeiro lugar, é uma vida morta para o pecado. Nos versos 10 e 11, aqui do trecho que nós lemos, diz assim: pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, em primeiro lugar, essa vida nova em Cristo, para que ela exista, a anterior a ela precisa morrer. A carta aos Romanos traz um ensino muito rico e profundo sobre o pecado. No capítulo 1 de Romanos, a gente vê a doutrina bíblica, o ensino bíblico, o ensino de Deus sobre esse elemento estranho à criação de Deus, que é o pecado. Neste trecho que nós acabamos de ler, a palavra pecado aparece 12 vezes. Nestes versículos poucos que nós acabamos de ler. O pecado é errar o alvo para o qual nós fomos criados em Deus. Ele entrou na história da humanidade, entrou na nossa história, e ele tem um efeito corrosivo. E o efeito dele vai se alastrando. E no capítulo 5 de Romanos, o anterior a este que lemos, diz lá no verso 12 que assim como a morte, o pecado entrou na raça humana por um só homem e a consequência dele, a morte, passou para todos os homens, incluindo a nossa geração, você, eu, todos nós. Esta é uma herança nossa. Qual é a fonte do pecado? No capítulo 3, é difícil a gente não pensar alguma coisa dos capítulos anteriores e também até dos seguintes, porque toda a carta aos Romanos é um tratado tremendo dos principais ensinos da nossa fé cristã. E para termos uma nova vida em Cristo, nós precisamos saber qual é o problema do pecado. O que é o pecado, como somos pecadores, quem são os pecadores e como o problema do pecado foi resolvido por Deus. No capítulo 3 desta mesma carta, nos versículos 10 até o 18, há uma descrição citando vários salmos, há uma descrição da injustiça que passou para todos os seres humanos. E este trecho termina dizendo assim: não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esta é uma citação do Salmo 36, versículo 1, onde diz que na boca do ímpio há perversidade, transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Basta nós olharmos para as atitudes das pessoas à nossa volta, para a atitude, muitas vezes, de cristãos. E nós vamos ver atitudes terríveis
Vamos ver uma falta de temor de Deus. As pessoas passam a vida agindo como se não tivessem nunca que prestar contas a ninguém. Engano. Haverá um dia de prestação de contas ao ser superior, sublime, todo-poderoso, o único, o Criador de todas as coisas e nosso Criador, Criador do ser humano. Ele vai ajustar as contas. Não há temor de Deus no coração de governantes de todas as instâncias governamentais. Não há temor de Deus naqueles que muitas vezes manipulam coisas relacionadas à saúde do povo, à educação das crianças. Não há temor de Deus no coração de pais que maltratam seus filhos, que os matam literalmente. Não há temor de Deus no coração de jovens que se entregam numa busca desvairada de prazer, de coisas que preencham o vazio do seu coração. Não há temor de Deus. Essa é a origem do pecado. O pecado tem um alcance terrível. No capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 23, muitos sabem de cor essa passagem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, sem a glória, perderam a glória. A glória de Deus é a presença de Deus. Então, distanciaram-se da presença de Deus, separaram-se da presença de Deus pelo pecado, que atingiu a todos. E qual é o efeito do pecado? O último versículo que nós lemos nesse texto de Romanos 6 diz qual é o efeito do pecado. O salário, o pagamento, a consequência do pecado é a morte. Então, que coisa terrível. Para que a gente entre numa nova vida em Cristo, é preciso morrer para o pecado. É uma vida morta para o pecado. Quando Paulo falou sobre a graça de Deus, e na sua carta aqui ele não mostra só a realidade do pecado, ele mostra a realidade do pecado para mostrar a solução de Deus para o pecado, a sua maravilhosa graça. O favor que nós não merecemos e que está em Cristo Jesus. Então, quando Paulo falou, inclusive, que onde o pecado ficou enorme, uma montanha, o pecado abundou, cresceu, ele diz, superabundou a graça. A graça cobre, é suficiente para cobrir toda a multidão, a enormidade, a tristeza do nosso pecado. A graça de Deus. Aí então algumas pessoas começaram a pensar, então nesse caso, vamos pecar a valer, vamos cair no pecado porque a graça vai ser maior. Então Paulo vem dizendo, que diremos pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. E essa expressão de modo nenhum, ele usa muitas vezes nessa carta, mostrando a sua persistência, a sua até indignação para com certos pensamentos que invertiam as verdades de Deus. De modo nenhum. Como viveremos nós no pecado se já morremos para ele? Então, vida nova é uma vida morta para o pecado. Mas, em segundo lugar, é uma vida viva para Deus. Morta para o pecado, mas viva para Deus. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Já li esses versículos, estou repetindo-os aqui, para que fique no seu coração e que o Espírito de Deus esclareça no seu coração, torne vívidas estas palavras, porque são palavras de Deus.
mortos para o pecado para podermos viver para Deus. A nova vida em Cristo não é sobreposta à velha vida, não é encaixada em cima da velha vida. A velha vida não é remendada, não é feita uma recalchutagem nela e ela ganha umas novas expressões. Não, ela tem que ser removida por inteiro. Tentar colocar ou pensar que é possível colocar a vida nova em Cristo sobre a vida que nós já tínhamos, seria, num exemplo muito pobre, mas quem sabe esclareça, obturar um dente sem remover a cárie. Se alguém já teve essa experiência alguma vez na vida, sabe o que vem depois. A dor é lancinante, é insuportável. Porque lá dentro ficou o problema e foi apenas colocada uma tampa. A dor vai eclodir de maneira terrível. Tentar sobrepor a nova vida sobre a velha, talvez seja passar uma tinta no ponto de ferrugem que tem na lataria do carro. Nós sabemos que eles fazem uma remoção de toda aquela parte, toda a parte danificada, porque a ferrugem ela vai corroendo, dissolvendo e dilui, faz virar pó o metal. Assim e muito mais é a ação do pecado na vida da pessoa. Não tem conserto, precisa morrer. Para ele ser removido é preciso a morte da velha natureza. Por isso que a Bíblia fala aqui, claramente, por isso que Deus fala, através de Paulo, nessa pergunta, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. E aqui alguns verbos no versículo 6, sabendo isto, saber, nós precisamos saber que o nosso velho homem, a nossa velha natureza, a nossa vida antes de Cristo, foi crucificada com Cristo, morreu. Para termos esta nova vida em Cristo, precisamos, como Ele morreu, morrer. A nossa vida velha morre na cruz com Cristo. E assim como Ele ressuscitou, ressuscita. Para ter então esta vida, poder ter esta vida para Deus. E sabe como é que isso acontece? Deus providenciou o batismo para que ele seja um sinal exterior dessa morte interior. E a Bíblia diz aqui no versículo 4, fomos, no 3, uma outra pergunta, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Sepultados em Cristo pelo batismo, ressurretos com Cristo para uma nova vida, para servir a Deus, para viver para Deus. Ou seja, há uma reversão do efeito do pecado. Deus nos criou para a sua glória, perfeitos, à imagem e semelhança dele. O pecado entrou pela escolha dos nossos primeiros pais, Adão e Eva no jardim, porque foram criados livres para escolher, e escolheram a desobediência, entrou o pecado, passou para todos os seres humanos e chegou até nós. E enquanto houver crianças nascendo no mundo, essa herança vai passando a todos aqueles que nasceram no mundo, com exceção de uma pessoa, Jesus Cristo, Filho de Deus, que não nasceu de homem, mas foi colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo de Deus, sem nenhuma relação entre Maria e José, até aquele momento, até o nascimento do Senhor Jesus.
Ele nasceu sem a herança do pecado e viveu a vida em completa obediência ao Senhor, ainda que nos limites da nossa natureza humana. O eu interior não pode ser reformado. Ele precisa ser crucificado. Não dá para reformar. Para sermos livres para servir a Deus. Só o Senhor poderia fazer essa reversão do pecado. E aí então vamos para o terceiro ponto. Como é essa nova vida? Além de ser morta para o pecado, viva para Deus, ela é também vitoriosa sobre o pecado. Verso 14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A superabundante graça anula todo o poderio do pecado, o domínio do pecado. Sabe aquilo de eu não quero, mas acabo fazendo? O pecado continua existindo e nós podemos pecar. Porém, no mesmo instante, acenderá a Deus a luz vermelha dentro do nosso coração. E o Espírito Santo nos constrange ao verdadeiro e genuíno arrependimento, à confissão. A gente anseia pela restauração imediata, porque não podemos sobreviver sem estarmos em comunhão com o nosso Deus. Tremenda diferença. Quem já viveu a velha vida e agora vive a nova vida com Cristo sabe do que eu estou falando. Você pode experimentar essa mudança de direção ainda hoje. Acabou o reinado do pecado. O pecado dominava, a morte dominava. Com a nova vida em Cristo, acabou o poderio do pecado, o domínio do pecado chegou ao fim. O escravo do pecado, aquele que era escravo do pecado, morreu. O que se requer de uma pessoa que morreu? Uma pessoa que morre e tinha uma dívida, o credor não vai poder chegar no funeral e cobrar dele, jamais. Ele está ali totalmente inerte. Não há vida, não há resposta, não há reação alguma. É impossível requerer alguma coisa de alguém que morreu. Então o pecado não tem nenhum domínio, não tem direito algum sobre aquela pessoa, ela morreu. Morremos para o pecado, ele não tem mais domínio. Se não houver a morte para o pecado, não há também vida para Deus. E não há nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo é caracterizada pela morte para o pecado. Morremos em Cristo Jesus, fomos ressuscitados em Cristo Jesus, temos uma nova vida, temos um novo Senhor. O versículo 22 diz, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Antes, servo do pecado, fazendo o que o pecado determinava, fazendo o que o pecado mandava, decretava, uma vida aprisionada. Agora, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, livres para servir. Tendes o vosso fruto para a santificação, ou seja, o resultado dessa transformação vai cair exatamente na santificação, ou seja, o desejo profundo, genuíno, verdadeiro que temos para sermos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, cada vez mais andando, olhando para Ele
imitando as suas atitudes, sendo discípulos de Jesus, agindo como ele agia, pensando como ele pensava, porque nós temos a mente de Cristo. Ele andou por toda parte fazendo bem. Esta é o conteúdo da nossa vida, andar por toda parte fazendo bem, como nosso Senhor Jesus fez, glorificar a Cristo. Em Cristo Jesus, aquele que antes era escravo da maledicência, usava sua boca para maldizer, para falar mal, usava sua mente para pensar mal, seu coração estava amarrado pela mágoa, pela inveja, pelos ressentimentos. Agora morreu para tudo isso e a sua boca é usada para bendizer. Os seus pensamentos são pensamentos verdadeiros, justos, puros, amáveis, de boa fama, pensamentos que ficam concentrados naquilo para o que existe louvor, existe graça, existe coisas boas. Ali está o meu pensamento. Ali está o pensamento de todo aquele que morreu para o pecado e agora vive para Deus. As suas mãos são dedicadas ao Senhor. Os seus pés são dedicados ao Senhor. No versículo 13 diz assim: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como antes, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Que reversão! Que mudança! Aquele que antes servia aos desígnios de Satanás, que atuava na velha natureza. A velha natureza morreu. Satanás perdeu o domínio dele. Porque esta velha natureza agora não existe mais. O que existe é a nova natureza, a natureza de Cristo. Morto para o pecado, vivo para Deus e com vitória sobre o pecado. Verso 23, o salário do pecado é a morte, mas, que palavra bendita, 3 letrinhas apenas, mas, porém, contudo, o dom gratuito, dom é um presente, gratuito é uma redundância até, né? Se é dom, é gratuito. Deus gosta de colocar algumas coisas contundentes na sua palavra, para que não fique dúvida alguma. Por exemplo, Deus usa nunca, jamais te abandonarei, para que fique claro que aquele que segue o Senhor Jesus não está só, não estará abandonado. Dom gratuito. Não há obras que você faça para receber, merecer esse dom. Não seria dom. É pela graça de Deus. Graça, o favor que nós não merecemos, mediante a nossa resposta a essa graça, que é a fé. Pela graça de Deus. O dom gratuito, de quem é esse dom? De Deus. Só podia vir dele, não é da igreja, não é de nenhuma pessoa, é de Deus. Qual é o seu dom? A vida eterna. Antes, a morte imperava. Agora, este corpo físico vai morrer, mas não a morte espiritual. Não será aquela morte eterna, aquela não tem mais poder sobre mim, sobre aquele que crê em Cristo, sobre você, se você crê em Jesus Cristo. A morte não tem domínio mais sobre nós. A morte do cristão é simplesmente uma passagem desta para a presença gloriosa do Senhor Jesus. Não tem nenhum estado intermediário, nenhuma sala de espera. É daqui para a glória. Temos a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o dom de Deus. Através de quem? Em Cristo Jesus. Quem é esse Cristo Jesus? Nosso Senhor. O Salvador é o Senhor Jesus Cristo. Quanta preciosidade nestas poucas palavras. Que o Espírito Santo esteja constrangendo o seu coração
para que você tenha agora o desejo ardente, profundo, não adiável, o desejo de agora resolver o problema e ter a vida nova em Cristo Jesus. E você pode perguntar, mas como? Como é que eu posso ter essa vida nova em Cristo Jesus? Então, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, responde, mas além nessa carta nós vamos ler as seguintes palavras: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura, a Bíblia diz, todo aquele que nele crê não será confundido. E não há distinção entre pessoas e pessoas. Não são algumas que podem ser salvas, outras não. Todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Como eu posso obter essa nova vida em Cristo? Essa vida morta para o pecado, viva para Deus e com vitória na luta contra o pecado. Como posso obter? Pela fé, crendo em Jesus Cristo. No coração, ou seja, no profundo do seu ser, lá dentro, e confessando isso com a boca, manifestando, porque a boca fala daquilo que está no coração. Não basta simplesmente declarar sem crer, mas todo aquele que crê, declara. É impossível não falar quando nós recebemos essa bomba atômica maravilhosa de Deus que explode o pecado, que mata o pecado, que mata o eu anterior a Cristo e faz reviver a nova vida em Cristo. É impossível não falar. Você vai declarar com a sua boca quando crer no seu coração. E eu convido você a crer neste momento. Simples assim, profundo assim, verdadeiro assim, eficaz assim e com eficácia eterna, não tem prazo de validade. Você quer a nova vida em Cristo, você quer um recomeço, você precisa recomeçar, você quer que toda aquela escuridão, aquela treva na qual você viveu, aquele domínio de coisas terríveis, chegue ao fim. Renasça uma nova vida. É possível agora. Basta você crer. Basta você render-se a Cristo. E você que já tem o Senhor Jesus, que já professou a sua fé em Cristo, que já anda com o Senhor Jesus, que já tem a consciência, a certeza absoluta de que o pecado já foi morto na sua vida. Mas você está travando aquela batalha, todo dia, uma guerra dentro de você. Você se enquadra muito bem no capítulo 7, que é o capítulo subsequente aqui ao que nós meditamos, quando Paulo diz assim, porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, eu quero fazer o bem, mas não consigo, acabo fazendo o mal. Qual a solução? A Bíblia traz a solução. Não existe uma situação na vida do ser humano para a qual não haja uma resposta na palavra de Deus. Esta é a palavra do Criador para a sua criatura. Tudo que há necessidade na sua vida, a resposta está aqui. E este livro, neste mesmo capítulo, dá a resposta. Essa pessoa que está nesse drama interior de fazer o que não quer e não fazer o que gostaria de fazer, chega e diz assim, desventurado homem que sou, infeliz, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual é a solução para a batalha que você tem travado? Jesus Cristo. Olhe para Ele.
Pare de olhar para você mesmo, para os outros. Todo ser humano tem a tendência de jogar a culpa em cima do outro, né? Foi meu pai, foi minha mãe, é minha amiga, meu companheiro de ministério, é você, é meu pastor, é minha igreja, é minha escola, é minha empresa, meu patrão, é a pandemia. Não. Olhe para você, veja você nas páginas da Palavra de Deus. E estas páginas benditas vão mostrar para você o seu coração como está e vão mostrar Jesus. E vão mostrar para você que em Jesus há a solução. Ele é a força, Ele é a fonte, Ele é o caminho, Ele é a libertação, Ele é o amparo, o libertador, o alto refúgio, seguro, fortaleza, resposta. Ele é tudo. Jesus é tudo. Nenhuma pessoa é. Jesus é tudo, só Ele é tudo. E Ele quer tomar você nos seus braços agora. Basta você correr a Ele. Basta você crer. Basta você entregar. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra traz uma resposta, a resposta ao coração aflito, ao coração desesperado, querendo começar tudo de novo, mas não vendo como fazer isto. O Senhor vem e traz todo o caminho, passo a passo. E o Senhor estende os teus braços de amor e convida, venha a mim. Você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviá-lo. O Senhor abre os braços e convida aquele que está em luta, em angústia, em sofrimento, em batalha. O Senhor convida para beber da fonte do Senhor, para despojar-se de todas as estratégias humanas que tem usado para vencer isto ou aquilo e receber de Ti. Tu és a fonte, Senhor Jesus. Tu és o nosso manancial inesgotável. Não existe estiagem seca que possa diminuir o volume das águas que o Senhor oferece para nós. Nós queremos beber dessas águas. Queremos matar a nossa sede na fonte de água que é o Senhor Jesus Cristo. Queremos, Senhor, comer do alimento que o Senhor provê para nós na Tua palavra a cada dia. Senhor, aquele que quer recomeçar, toma nas mãos neste momento, toma nos Teus braços neste momento. Leva-o à cruz de Cristo para que a velha natureza, o eu anterior a este momento, morra e nasça a nova vida. Vida que será morta para o pecado, viva para o Senhor, vivida em vitória sobre todo o pecado. Nós louvamos o Teu nome, Pai, e confiamos na ação gloriosa do Teu Espírito Santo, apropriando ao coração de cada um esta palavra, para a glória de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe grandemente. Um abraço. Fique na paz.